Boa noite, senhoras e senhores. Tem início a sessão solene alusiva aos 192 anos de independência do Brasil. Convido os senhores vereadores a ocuparem os seus lugares. Arnaldo Lopes Pestana Neto Júnior. José Celso Avelino. Lúcio Mauro Fonseca. Marcelo Prado. Nilton Aparecido de Oliveira. Paulo Roberto Amaral Lanfredi. Reinalma Montalvão. Ricardo Alexandre Ferreira Lima. Convido o presidente desta Casa de Leis, excelentíssimo senhor Milton Garcês Gandra, para ocupar o seu lugar à mesa. Convido os senhores vereadores Arnaldo Neto e Nilton de Oliveira para conduzirem as autoridades que farão parte da mesa de honra. Excelentíssimo senhor Henrique Lorivaldo Rinco de Oliveira, prefeito municipal de Caçapava. Excelentíssimo senhor general de brigada Hollenberg Ferreira da Cunha, comandante da 12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel. Tenente-Coronel Álvaro de Souza Pinheiro Filho, comandante do 6º Batalhão de Infantaria Leve, Regimento Ipiranga. Senhor Marcos Valério Tozeto, orador oficial desta sessão. Registramos e agradecemos a presença do excelentíssimo senhor general Antunes, antigo comandante da 12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel, senhora Lourdes Mesquita, presidente do Centro de Convivência da Terceira Idade Viva a Vida, senhora Terezinha Lencioni, presidente da Casa G, senhor Rui Rolim, representando a Academia Caçapavense de Letras, professor João Ribeiro da Silva, representando a Escola Estadual, professora Francisca Moura Luz, do bairro Santa Luzia. Anuncio a palavra do senhor presidente, vereador Milton Garcês Gandra. Boa noite. Boa noite, digníssimas autoridades que compõem essa mesa, vereadores, senhoras e senhores. Essa sessão foi convocada com base no parágrafo 2º do artigo 128 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Caçapava. Sob a proteção de Deus, eu a declaro aberta. Convido todos os presentes para se levantarem e solicito ao vereador Arnaldo Neto para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Peço a todos para que permaneçam em pé. Por determinação do senhor presidente, farei a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Do Senhor é a terra e tudo o que nela contém, a órbita terrestre e todos o que nela habitam. Pois ele mesmo a assentou sobre as águas do mar e sobre as águas dos rios a consolidou. Quem será digno de subir ao monte do Senhor? Ou de permanecer no lugar santo? O que tem as mãos limpas e o coração puro, cujo espírito não busca as vaidades, nem perjura para enganar o seu próximo. Palavras do Senhor. Peço a todos que permaneçam em pé para cantarmos o hino nacional brasileiro e o hino da independência e o hino de Caçapava. Os hinos serão executados pela banda do 6º Batalhão de Infantaria Leve,
Regimento Ipiranga. Do Ipiranga, margens plácidas, de um povo herói do brado retumbante, de um sol da liberdade, raios súditos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor, essa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, amor, intenso raio vívido, que amor e esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso. Se o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Os filhos desse sol nas mãos, gente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil foram da América, iluminar o sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, seus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, meu amor eterno, seja singular. O lábaro que ostentas estelado, redigo verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, Erasto, filho teu, não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Os filhos desse sol, as mães, gentil, pátria amada, Brasil. Esta pátria, filho, pertence a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil.
a gente brasileira, onde vais, temos em ti, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Filhos que nos forjavam, mas que foram aqui. Houve mãos mais poderosas, como deles no Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, como deles no Brasil. Brasileira, onde vais, temos servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Gente brasileira, onde vais, temos servir, louvar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Brasileiro, cantamos o universo entre as nações, resplandece a do Brasil. Universo entre as nações, universo entre as nações, resplandece a do Brasil. Gente brasileira, longe vai, queremos servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Longe dantes, do céu azul, dos arrozais da ribeira, dos Paraíba, dos bandeirantes, dos apesais, dos alcantes da Mantiqueira, é simpatia hospitaleira, serena e calma, florescendo sempre está, de gente amiga, bondosa ordeira, e que possui a fibra do Jequitibá. Ó Caçapava,
do seu João, do regimento que orgulha o brasileiro, que leva a glória à educação, que abre os braços com carinho ao mundo inteiro, é simpatia hospitaleira, serena e calma, florescendo sempre está, de gente amiga, bondosa e ordeira, e que possui a fibra do Jequitibá. Caçapava e São lutaram pelo progresso, pelo encanto que hoje encerra, exemplo que amor deixaram, e de trabalho pelo povo e pela terra, é simpatia hospitaleira, serena e calma, florescendo sempre está, de gente amiga, bondosa e ordeira, e que possui a fibra do Jequitibá. Filhos da pátria unidos, seus filhos queridos, São Paulo e pelo Brasil. Neste momento, farei a apresentação do orador oficial dessa sessão solene. Senhor Marcos Valério é radialista esportivo, professor de História e mestre de cerimônias. Filho de Romeu Bruno Tozeto e Maria Edith Silva Tozeto, é casado com Tânia Mara, com quem tem 2 filhos, Demétrios e Rebeca. Iniciou seus estudos no tradicional grupo escolar Rui Barbosa, cursou o ginásio no Colégio Industrial Estadual Machado de Assis, concluindo sua primeira parte de estudo na Escola Estadual Moura Rezende. Cursou letras na Unital no começo dos anos 80 e História na mesma universidade a partir de 2011. Formou-se na primeira turma de radiojornalismo do Sesc e Senac no final dos anos 80. Iniciou sua carreira como locutor esportivo em 1984 na extinta Rádio Universal em Caçapava, passando pelos principais veículos de comunicação da região. Atualmente trabalha como narrador esportivo na Rádio Piratininga Guaratinguetá, Rádio Estadão de São José dos Campos e Rádio Capital FM em Caçapava. Foi por 3 vezes considerado destaque na locução esportiva regional. Foi mestre de cerimônias e locutor oficial dos eventos públicos da Prefeitura de Caçapava no período de 2006 a 2012, na administração Carlos Vilela. Atua como professor de História em escolas do Estado no ensino médio e fundamental. Com muita honra, anuncio a palavra do senhor Marcos Valério. Excelentíssimo senhor vereador Milton Garcês Gandra, presidente da Câmara Municipal de Caçapava, na pessoa de quem cumprimentamos a todos que compõem esta mesa de honra, já citada no protocolo. Quero também saudar e cumprimentar os ilustríssimos senhores vereadores, bem como assistência à plateia que assiste esta sessão solene. Também quero cumprimentar aqueles que assistem em tempo real, através da plataforma da Câmara, pela internet. A todos, a nossa saudação, a todos brasileiros livres, independentes, o nosso boa noite. O Brasil está completando e comemorando hoje 192 anos de sua emancipação política. Portanto, este é o 192º aniversário livre do domínio português. Uma história que se inicia em um 7 de setembro como este, de 1822, às 4h30 da tarde, quando um jovem príncipe regente, de apenas 23 anos, que o pai tinha deixado no Brasil, quando teve que voltar para Portugal, esse menino estava com a sua comitiva às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo, e ali lhe proferiu uma frase, uma sentença que marcaria a nossa história.
certamente foi a mais impactante, ou está entre as mais impactantes, importantes frases da história do Brasil, que todos nós aqui, em algum momento de nossas vidas, ou em vários momentos, já ouvimos, que é independência ou morte. Conforme nós podemos observar, naquele famoso quadro do pintor Pedro Américo, ali quase ao centro da imagem, observamos Dom Pedro, com o braço estendido, a espada em punho, anunciando o Brasil independente de Portugal. E é exatamente esse mesmo contexto histórico que nós observamos logo na primeira estrofe do hino nacional, que por sinal entoamos ainda há pouco. Logo ali nos dois primeiros versos, de uma forma poética, já vem fazendo referência ao que aconteceu naquela tarde de 1822. Vamos observar colocando os versos na ordem direta. Na ordem direta, ficaria assim: as margens plácidas, ou seja, as margens calmas, tranquilas, serenas, silenciosas do riacho Ipiranga, ouviram o quê? Um brado retumbante, ou seja, ouviram um grito muito forte, estrondoso, que produz eco. O grito, exatamente, de Dom Pedro anunciando o Brasil independente de Portugal. E aqui o povo heróico é Dom Pedro, quem representa o povo heróico e o povo brasileiro. Então o poeta, o autor da letra, ele está dizendo aqui que o grito estrondoso de Dom Pedro foi ouvido por todas as margens silenciosas do riacho Ipiranga. Ele faz um contraste com o silêncio das margens do riacho Ipiranga com o grito forte de Dom Pedro. Agora observem, senhores, a sensibilidade do poeta, Joaquim Osório Duque Estrada, o autor da letra, na parte final dessa primeira estrofe. Ele compara a liberdade que o Brasil tinha obtido com a sua independência, ele compara essa liberdade a um sol que brilha intensamente. Ele diz assim: e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Ou seja, o sol brilhou em um céu antigamente obscurecido pelo colonialismo. O Brasil foi, durante 322 anos, uma colônia de Portugal. Ficou 322 anos submetido à opressão da coroa portuguesa. Por isso que ele compara essa liberdade a um sol que brilha com tanta intensidade. Na segunda estrofe, tem prosseguimento essa contemplação poética, vamos observar? Ser penhor desta igualdade, conseguimos conquistar com um braço forte. Penhor, ou seja, uma segurança, uma garantia. Então, se a garantia desta igualdade que o Brasil tinha conquistado com a sua independência, agora, após a proclamação, não era mais uma colônia, passou a ser um país próprio, independente, autônomo, soberano. Então vamos refazer. Se a garantia dessa autonomia ou dessa igualdade, conseguimos conquistar com um braço forte. Sim, braço forte. Engana-se, senhores, quem pensa que o processo que levou o Brasil à sua ruptura com Portugal aconteceu por vias pacíficas. Não. Muitas vidas ficaram por esse caminho. Muito sangue foi derramado. Quando se fala em independência do Brasil, o primeiro momento que nos vem à mente é a Inconfidência Mineira. É um movimento que todos nós conhecemos bem, que levou o Tiradentes à forca, depois ele foi esquartejado, antes ele tinha sido entregue por um dos inconfidentes. É claro que foi um movimento muito importante, mas tivemos muitos outros movimentos também, como a Revolução Pernambucana, a Conjuração Baiana, que foi a Guerra dos Alfaiate, tivemos a Confederação do Equador, outros conflitos no norte e nordeste, no sul do país. Depois tivemos também um período chamado Guerra das Independências, mais à frente, no período regencial, também outros conflitos. Então, muitas vidas ficaram pelo caminho. Por isso que ele diz assim, no final, desafio nosso peito à própria morte. Ou seja, o povo brasileiro estava disposto a lutar até morrer, se preciso fosse, mas jamais
abrir mão da independência que foi conquistada com muito sacrifício, com muitas vidas. Isso porque, senhores, logo após a independência, e até mesmo antes, desde que a corte real vem para o Brasil, Portugal tenta inúmeras vezes recolonizar o Brasil, fazer com que o Brasil voltasse à condição de colônia, mas o povo estava disposto, até morrer se fosse preciso, mas jamais abrir mão da independência. A próxima estrofe. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. É um cumprimento, né? É uma saudação, como se a pátria estivesse aparecendo para o poeta pela primeira vez. Ele personifica a pátria, reverencia, né? Portanto, essa estrofe é uma saudação, um cumprimento, um viva, né? Aí na estrofe seguinte, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Brasil, de um sonho intenso. Que sonho intenso é esse? O Brasil sonhava intensamente em livrar-se do jugo imposto pela coroa portuguesa, por muitos e muitos anos. E, por final, esse sonho foi realizado, foi concretizado exatamente em 7 de setembro de 1822. De amor e de esperança a terra desce. Amor, esperança agora de dias melhores, como uma nação autônoma, livre e independente, a terra desce. Aqui, a terra desce, mais uma vez, ocorre uma inversão, né? Como ocorre em muitas outras partes do hino nacional. Isso acontece por influência de uma escola literária da época em que foi escrita o hino nacional, que chama-se parnasianismo. O hino é uma poesia parnasiana, e é muito comum a inversão de letras e versos nessa escrita literária. É por isso mesmo que muitos acham, embora entendam que a letra do hino, a melodia é muito bonita, mas a letra nem sempre é fácil de compreensão. Por estar os versos invertidos, o sujeito ele não é identificado prontamente, mas quando a gente coloca na ordem direta, fica mais fácil a compreensão. E termina essa estrofe, nos dois últimos versos, destacando o brilho do Cruzeiro do Sul, né? Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do Cruzeiro resplandece. Como bem conhecemos, o Cruzeiro do Sul é um conjunto de estrelas, né, uma constelação em forma de cruz, que pode ser visto apenas do hemisfério sul, portanto, é possível avistá-lo de quase todo ponto do Brasil. E também um destaque histórico para essa estrela, essa constelação, ela orientou os navegadores nos séculos XV e XVI, no período chamado as Grandes Navegações Marítimas, período, por sinal, onde o Brasil foi descoberto. A próxima. Olha que interessante, aí o poeta, ele usa uma metáfora, né? Uma comparação. Gigante pela própria natureza. E muito procedente essa colocação do poeta, né? Afinal de contas, basta olharmos para o mapa mundi que vamos perceber que o Brasil é o 5º maior país do mundo na sua extensão territorial. Ora, sendo o 5º país do mundo em um universo de... Quantos países existem no universo? Mais ou menos 200, né? Me parece que é 196, 95. Sendo o 5º maior país do mundo em um universo de quase 200 países, é oportuno que o poeta tenha comparado o Brasil como um gigante, né? Afinal de contas, o Brasil só não é maior do que a Rússia, o Canadá, Estados Unidos e a China. No próximo verso, o poeta, mais uma vez, ele personifica a pátria, né? Ele atribui adjetivos a ela como se fosse pessoa. Ele diz assim: és belo, és forte, impávido, né? Ou seja, destemido, colosso. E termina comparando o futuro do Brasil com a sua extensão territorial, ou seja, o futuro do Brasil seria tão próspero, seria tão grandioso como é a sua extensão territorial. É essa colocação que faz o poeta. E termina esta primeira parte do hino nacional com uma declaração de amor do poeta, né? Olha só, o terra adorada, entre tantas outras nações, és tu, Brasil, que nós amamos, né? E no finalzinho, a pátria é colocada como a mãe gentil, a mãe generosa, a mãe acolhedora, que adora os filhos desses solos, todos nós brasileiros.
Esta é a primeira parte, portanto, do hino nacional. Toda a segunda parte continua com essa contemplação poética especial, né, falando do país recentemente independente. Esses são os autores do hino nacional. Joaquim Osório Duque Estrada é o poeta, autor da letra, e o Francisco Manuel da Silva, o maestro, o músico, autor da música. Observe, senhores, que coisa interessante. Olha, quando nasce o Joaquim Osório Duque Estrada, em 1870, já fazia 5 anos que havia morrido o autor da música. Então, embora parceiros desta grandiosa obra, eles não se conheceram. Eles não tiveram a oportunidade de se cumprimentar, de se abraçar pela grandiosa obra que eles produziram, né? Nós tivemos um hino durante 91 anos só com a letra. Tiveram algumas, só com a música, né? Tiveram nesse período 2 letras, mas não caiu, o povo acabava esquecendo. Depois teve um concurso em 1909, um concurso público, e o vencedor foi o Joaquim Osório Duque Estrada. E depois, em 1922, né, o presidente da época do Brasil oficializou como a letra oficial do hino nacional. Na época, o presidente do Brasil era o paraibano Epitácio Pessoa. Senhores, não dá para entender, para compreender plenamente o processo que levou o Brasil a separar-se de Portugal, sem antes considerarmos o que aconteceu 13 anos antes de 1822. Finalzinho de 1807 e começo de 1808. A vinda da família real para o Brasil. Não há consenso entre os historiadores quanto a esse título, tá? Quanto a esse tema. Uns falam em transferência voluntária da corte, transmigração da Casa Real para o Brasil, fuga do governo português, translado, enfim. O fato é que foi algo inédito na história de Portugal. Não só na história de Portugal, como na história das monarquias europeias. Nunca antes, nem depois, um monarca, um rei, ele sai da Europa, atravessa o Atlântico para vir governar do outro lado do mundo. Isso foi inédito, foi revolucionário. Então, esse é o primeiro passo a caminho da independência. Vamos citar 5 aqui. Esse é o primeiro grande passo para se entender o processo de independência do Brasil. É um período de grande transformação. Só para exemplificar, senhores, só para ilustrar, tá? Antes da corte vir para o Brasil era como se fosse uma fazendona de Portugal. Portugal vinha no Brasil buscar suas riquezas, em forma de algodão, tabaco, cana-de-açúcar, carne de charque, que mais? Diamante, ouro, café. O Brasil existia para servir Portugal. A colônia Brasil existia para enriquecer a coroa portuguesa. Era uma colônia de exploração. Vivia-se o chamado pacto colonial. O Brasil só podia fornecer para Portugal, para mais ninguém. E tudo isso teria uma grande transformação. O Brasil, nessa época, 1808, era um país isolado, não tinha estrada, não tinha comunicação, não tinha coleta de lixo, não tinha rede de esgoto, não tinha água, não tinha nada. E tudo isso começa a passar por uma grande transformação. É o período de maior transformação na história do Brasil. Nenhum outro período da história do Brasil testemunhou mudanças tão rápidas e significativas quanto esse curto período que a corte fica no Brasil, de 1808 até 1821. E o Brasil que nós temos hoje, podemos dizer, que tem algumas características hereditárias desse período, alguns DNA, todos os sentidos, estruturais, sociais, mas também é nesse período que começa a construção de um Estado nacional. Brasil que conhecemos hoje, um Brasil grande, integrado, com dimensões continentais, com 200 milhões de pessoas, com 8 milhões e 515 mil quilômetros quadrados, com todos falando uma língua só. Então, o grande legado da corte no Brasil foi manter a sua integridade territorial. O que não acontece na América Espanhola. A América Espanhola não se manteve unida, ela fragmentou-se, ela esfacelou-se em várias nações pequenas, Bolívia, Paraguai, Chile, Equador, e assim por diante. Então, a coroa portuguesa no Brasil, ela age como um elemento agregador. Esse é o grande legado
da presença da coroa portuguesa no Brasil. Mas a questão é a seguinte: por que a corte sai de Portugal e vem para o Brasil? Por que D. João transfere a sede do governo português de Lisboa para o Rio de Janeiro? O que estava acontecendo na Europa? Vamos ver quem é o culpado da vinda da corte para cá. Este homem, Napoleão Bonaparte, o maior gênio militar que a história conhece depois do Império Romano. Ele tinha mais ou menos na época 33 anos, ele tinha passado de capitão para general em 4 meses. Ele tinha se autoproclamado rei da França já há 4 anos, ele tinha um exército bastante entusiasmado. Em seu dicionário a palavra derrota não existia, vinha de várias derrotas. E é esse homem, e é bom também destacar, que era um homem cruel, brutal e sedento de poder de conquista. E é exatamente esse homem, Napoleão Bonaparte, que é convidado para colocar a ordem na casa depois da Revolução Francesa. A França tinha passado por um período revolucionário, estava um caos. A burguesia e o povo tinham destronado o rei da França, não só destronado, como levado à guilhotina, tinham decapitado o rei Luís XVI e sua esposa Maria Antonieta. Imagine, num sistema de absolutismo monárquico, onde o rei manda e desmanda, o povo levar o rei à guilhotina. Então, isso foi um tsunami político pela Europa, né? E os monarcas europeus ficaram preocupados. Será que isso vai acontecer também no meu país? Né? Então, Napoleão é chamado para consolidar os ideais da Revolução Francesa, né? Ele já tinha, Napoleão Bonaparte, ele tinha já uma pretensão de fazer da Europa um grande império. Agora, ele é convidado pela Revolução Francesa para consolidar, quer dizer, senhor presidente, convidar Napoleão Bonaparte para tirar os monarcas do poder nessa circunstância é o que ele mais queria. Desculpe minha força de imagem, mas é a única que eu tenho. É a mesma coisa que você convidar uma raposa para tomar conta da segurança de um galinheiro. Ele sai para a Europa se sentindo o pai da Revolução Francesa. Né? Claro que ele não vai levar esses ideais de uma forma diplomática, né? Napoleão não vai chegar na Europa, olha, eu sou Napoleão Bonaparte, muito prazer, eu estou aqui em nome dos ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Eu vim propor aqui uma constituição ao monarca. Não, ele vai na espada, conquistando país após país. Conquista quase toda a Europa. Apenas um país Napoleão não consegue conquistar. Esse país era uma ilha, esse país já tinha feito a primeira Revolução Industrial, esse país era a Inglaterra. A Inglaterra tinha uma marinha muito forte. O forte Napoleão era por terras, pelo exército, ele não consegue conquistar a Inglaterra. A Inglaterra é a pedrinha no sapato de Napoleão. Mas como tratava-se de um militar habilidoso, muito inteligente, ele pensa assim, eu não consigo conquistar a Inglaterra militarmente, então eu vou enfraquecer a economia da Inglaterra. Tá? Eu vou isolar a Inglaterra da Europa. Ele pensa assim. Aí ele decreta, o Napoleão quer estrangular a Inglaterra comercialmente. Então o que ele faz? Ele decreta o bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? É uma ordem, um decreto de Napoleão, que proíbe qualquer país da Europa de ter relações comerciais com a Inglaterra. Né? Aqui na Europa, onde eu mando, ninguém compra e ninguém vende a Inglaterra. É o decreto de Napoleão. E assim se deu. A maioria dos países, com medo de Napoleão, obedece ao decreto. Portugal se vê numa situação muito complicada. Portugal tem uma histórica tradição de comércio com a Inglaterra, de muito tempo. São aliados, parceiros comerciais. Portugal vende vinho para a Inglaterra, vende azeite. A Inglaterra fornece tecidos e outros produtos para Portugal. Portugal deve mais para a Inglaterra, porque importa mais aquela história da balança comercial. Então, como romper com um aliado desse? Mas, se não romper, Napoleão vai invadir Lisboa. Agora, se por outro lado, se o rei D. João VI, na verdade, nessa época não era rei, era príncipe regente, ele governava Portugal, porque sua mãe tinha problemas mentais, era insana,
foi afastada pelos médicos, né? A história chama de Maria Louca. Né? Então, o príncipe regente é um rei sem coroa, mas manda também. Aí, se ele aderisse ao bloqueio continental e rompesse seu comércio com a Inglaterra, a marinha britânica iria invadir Lisboa. Então, olha a situação desse príncipe. Ele se viu pressionado por duas potências da época, a França napoleônica e a Inglaterra da Revolução Industrial. O que ele faz? Foge para o Brasil. Este é o motivo pelo qual a corte transfere. Talvez o historiador que tenha optado pelo título Fuga da Família Real fosse a mais perto da realidade, né? Até porque Napoleão não tinha muita escolha, né? Então, vamos para a próxima imagem. Dom João demora para tomar a decisão. Isso. E Napoleão, que não era bobo, sabia que Portugal não iria romper o seu comércio com a Inglaterra, então já se aproxima de Lisboa. Então foi uma transferência, uma saída muito, sabe, com muita improvisação, com muita correria. Na época chovia muito em Portugal. E não foi só a corte que veio para o Brasil, não foi só Dom João VI, sua esposa Carlota Joaquina e seus filhos, príncipes e princesas, não. Historiadores estimam que de 10 a 15 mil pessoas atravessaram o Atlântico junto com a corte, em 56 navios, por 54 dias, pelo sol equatorial do Atlântico. Evidentemente que as embarcações da época eram rudimentares, não tinha ventilação, não tinha refrigeração, não tinha freezer, não tinha geladeira, não tinha nada, a comida apodrecia rapidamente, a água estragava. Então, foi uma viagem muito complicada. Então, foi o Estado português que estava transferindo temporariamente, com todo o seu aparelho administrativo, burocrático, suas repartições, seus tesouros, seus tribunais, seus ministros, tudo que representasse o governo português, veio para o Brasil. Todo o arsenal necessário para dar sequência ao governo de Portugal no Brasil. E a Marinha Britânica, vamos ver a próxima imagem, ela dá cobertura. Isso, a Marinha Britânica, ela dá cobertura para a saída da corte. Por quê? A Inglaterra, é claro que ela não faz isso porque ela é boazinha. Ela tem muito interesse, isso vai custar caro mais tarde. E ela também não queria que Portugal ficasse sob as mãos de Napoleão. Então, ela dá cobertura para a escolta, né, para a fuga da família real para o Brasil. Depois de quase 2 meses no Atlântico, chega no Brasil. Chega no Brasil, dia 22 de janeiro de 2008, a corte chega no Brasil, mas não vai direto para o Rio de Janeiro. Faz uma escala em Salvador. A corte fica 5 semanas em Salvador, depois que ela vai para o Rio. Não temos uma exatidão histórica, o motivo pelo qual a corte faz essa parada técnica, né? Talvez Dom João quis fazer uma social ali com o povo baiano que tinha recepcionado a frota de Cabral há 300 anos atrás. Mas mesmo antes de chegar ir para o Rio, ainda 6 dias que a corte chega no Brasil, no dia 22, chegou dia 22 de janeiro, no dia 26 de janeiro, Dom João toma uma decisão importantíssima, que é o segundo passo a caminho da independência. O primeiro foi a própria viagem da corte, e agora, dia 28, abertura dos portos a nações amigas. Pela primeira vez na história, o Brasil estava livre para comercializar seus produtos sem a intermediação de Portugal. O Brasil podia comercializar os seus produtos, ele abria o seu mercado, os seus portos para a comunidade internacional. E para a Inglaterra, que escoltou, que protegeu a fuga da família real, também foi um grande negócio. Agora a Inglaterra, que estava com as suas fábricas, seus armazéns abarrotados pela Revolução Industrial, ela tem um mercado colonial, o Brasil, à sua disposição para desovar, né, os seus produtos. A Inglaterra, ela havia sido prejudicada pelo bloqueio continental e agora tinha acesso livre ao Brasil. E também o açúcar que a Inglaterra comprava de Portugal não precisa mais agora passar pela alfândega de Portugal, né, vai direto. Então, a Inglaterra, na verdade, senhores, ela é a grande beneficiária de todo esse contexto histórico. Então, vamos pular agora 7 anos, vamos para 1815.
termina a guerra na Europa com a derrota de Napoleão. Ele está preso, exilado em uma ilha que chama-se Ilha de Santa Helena. Tá? E começa a cogitar-se em Portugal a volta da família real. Afinal de contas, os portugueses alegam que não há mais motivo, pretexto para D. João e a corte ficar no Rio de Janeiro. Afinal de contas, Napoleão preso não é mais uma ameaça para a corte. Mas D. João não quer voltar para Portugal. Ele começa a gostar do Rio de Janeiro, está climatizado, ele vai se adaptando ao Rio de Janeiro. Ele não quer abrir mão dos seus investimentos. Chegou no Brasil, não tinha nada. Ele fez escola, abriu estrada, trouxe biblioteca, museu, Caixa Econômica, Banco do Brasil, teatro. Ele dá uma repaginada. Ele transforma o Rio de Janeiro nesses 7 anos e não quer voltar para Portugal. Mas acontece que nesse mesmo momento, em 1815, onde nós estamos, acontece na Europa um congresso, que chama-se Congresso de Viena. Esse Congresso de Viena tinha como objetivo redefinir, redesenhar o mapa geopolítico da Europa, que foi desorganizado durante a Guerra Napoleônica. Então, acertar, redefinir as fronteiras, né? E D. João VI teria que estar lá na metrópole, não na colônia Brasil. Se ele não voltasse para lá, ele perderia o direito de voz e voto nesse congresso. Ele poderia ser prejudicado pelas decisões desse Tratado de Viena. Aí ele nos surpreende. Ele toma uma decisão importantíssima. Ele eleva o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal. Temos a imagem? Isso, elevação à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Agora o Brasil estava em pé de igualdade com Portugal. Até mais, né? Porque a sede estava no Rio de Janeiro. Então, com a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves, e com a abertura dos portos, elimina-se qualquer vestígio do colonialismo. A independência está próxima, já está pavimentado o caminho da independência. Então, a categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves é como um esquema parecido ao Reino Unido da Grã-Bretanha, né? Então, e mesmo estando a quilômetros de distância de Viena, Portugal, D. João Portugal não é prejudicado no Congresso de Viena. 1815, vamos pular 5 anos na história, vamos para 1820, estamos chegando à independência. 1820, acontece em Portugal uma Revolução Liberal do Porto. O que é a Revolução Liberal do Porto? É como se fosse um eco tardio da Revolução Francesa que chega a Portugal. Portugal é um país de monarquia absolutista, e agora chega a Portugal essa ideia de limitar o poder do rei, de dar ao rei uma constituição. E, mais uma vez, Portugal exige a volta da família real para Portugal, para que D. João pudesse jurar essa constituição. Agora ele tem que ir. E tudo pode ser perdido, porque se a corte voltar, Portugal volta a recolonizar o Brasil e todo esse investimento vai por água abaixo. D. João volta para Portugal, tem que voltar. Se não voltar, ele vai perder o trono. Ele volta com a família real, leva o tesouro, rapas, cofre, vai com tudo para Portugal, volta. Mas deixa o herdeiro da corte no Brasil. Deixa o príncipe regente D. Pedro de Alcântara, o futuro D. Pedro I. Na antevéspera da partida para Portugal, D. João chama seu filho em seu quarto, lá no Palácio de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, e diz assim para ele: filho, eu vou ter que voltar para Portugal, não tem jeito. Você fica aqui e conduza esse processo de independência. Aí ele diz uma frase para D. Pedro que fica na história. Ele diz assim: Pedro, se o Brasil se separar, que seja para ti que há de me respeitar, do que para alguns daqueles aventureiros. Quer dizer, ele estava prevendo que a independência vinha aí. Não tinha mais jeito, depois de tanto investimento que foi feito. Mas o que ele quis dizer para D. Pedro? Que seja para ti que há de me respeitar, do que para alguns daqueles aventureiros. Quem eram esses aventureiros, na frase de D. João? Eram os republicanos, aqueles que estavam fazendo a independência na América Espanhola. Eles estavam tirando os reis de cena, né? Simão Bolívar, José de San Martins, Bernardo O'Higgins, e eles tinham simpatizantes no Brasil, Frei Caneca, Gonçalves Ledo, Cipriano Barata. Então, se na independência o Brasil vai por vias republicanas,
a chance do Brasil fragmentar será muito grande. Então, Dom João vai para Portugal, deixa o seu filho Dom Pedro para conduzir esse processo. E é claro, né, que depois que Dom João vai para Portugal para jurar a Constituição, Portugal começa a fazer uma intensa pressão para que o menino Pedro de Alcântara volte para Portugal também. Agora só resta ele para Portugal recolonizar o Brasil. E essa pressão, ela alcança o seu auge no finalzinho de 1821, começo de 1822. As cortes portuguesas despacham um decreto ameaçando Dom Pedro, ele fica assustadíssimo, né? E ele chega até a escrever, esboçar um rascunho, uma carta despedindo do Brasil. Ele chegou a pensar em ir embora para Portugal também. E era o grande risco. Se isso acontecesse, não estaríamos aqui hoje contando essa história, pelo menos dessa forma, né? Aí, Dom Pedro, nesse mesmo momento, José Bonifácio de Andrade e Silva, com o apoio dos políticos brasileiros que tinham intenção que Dom Pedro fizesse a independência, tinha interesse nisso, eles elaboram um abaixo-assinado, com 8.000 assinaturas, e entregue para o príncipe regente. Dom Pedro recebe, essa é a volta da família real, né, para Portugal, a próxima imagem. Isso. Dom Pedro recebe essas 8.000 assinaturas e toma uma decisão muito importante, que eu chamo aqui do quarto passo ao caminho da independência. Veja que a história vai se construindo, né? A corte vem para o Brasil, abre os portos, eleva o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal. Então, esse é o quarto passo ao caminho da independência. Dom Pedro, ele tem acesso às 8.000 assinaturas e aí ele cita uma frase que marca também a nossa história, que todos nós conhecemos, né? Ele diz assim: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Aí a independência já estava bastante adiantada, né? Era questão de alguns meses. Isso acontece dia 9 de janeiro. Não, pode voltar. Dia 9 de janeiro de 1822, no ano já da independência. Agora é questão de alguns meses, né? Em maio desse mesmo ano, ele institui o Cumpra-se. O Cumpra-se é um decreto de Dom Pedro que proíbe de qualquer ordem que venha de Portugal seja realizada no Brasil sem a sua prévia autorização. Quer dizer, Dom Pedro já tomou o lado do Brasil. E, por fim, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro estava voltando de uma viagem em Santos, né? E ali no alto da colina do Ipiranga, recebe 3 cartas. Uma das cortes portuguesas, a outra da sua esposa Maria Leopoldina e outra de José Bonifácio de Andrade e Silva. As cartas de Portugal ameaçavam Dom Pedro, que Portugal estava enviando tropas com 7.000 homens, que iria se unir a outros aqui no Brasil, iria levar o príncipe de volta a Portugal à força, e Dom Pedro iria perder o cargo de príncipe regente. As outras 2 cartas de Maria Leopoldina e José Bonifácio, certamente era para que Dom Pedro tomasse a decisão favorável ao Brasil. Ele lê as cartas, fica assustadíssimo, ele chama um membro da sua comitiva, que era muito amigo pessoal dele, chamava-se Padre Belchior, era um padre de Ipitinga, de Minas, padre maçom, e fala: padre, o que eu faço? O Padre Belchior olhou para o menino e falou assim: ora, ou Vossa Alteza se faz rei do Brasil, ou será deserdado e certamente prisioneiro das cortes. Dom Pedro reflete por alguns instantes, tira um laço do chapéu que representa as cores lusitanas, joga, né, e diz: laços fora, soldados. Nada mais quero com o governo português, e declaro desse momento em diante o Brasil separado para sempre de Portugal. Isso aconteceu num sábado, uma tarde ensolarada de sábado, 7 de setembro de 1822, momento historicamente oficial que o Brasil separa de Portugal. A próxima imagem. Este é José Bonifácio de Andrade e Silva, um dos homens mais cultos, experientes e inteligentes da época. Ele tinha 56 anos de idade nesta oportunidade, ele tinha morado na Europa há 36 anos, ele tinha sido professor universitário em Coimbra, ele era um mineralogista, né?
Ele tinha assistido à Revolução Francesa nas ruas de Paris. Ele sabia do que fazer com o Brasil. Né? Ele tinha um grande senso do que fazer com o Brasil nessa época. Né? Ele sabia que um país com tanta fragilidade, com tanta concentração de riqueza, latifúndio, escravidão, ele sabia que o único jeito, a única proposta de governo que daria certo seria com Dom Pedro, com o imperador, com uma monarquia constitucional. Então é ele que fica com o menino Dom Pedro, é ele que vai orientando Dom Pedro como se fosse um paizão, quando Dom João volta para Portugal. É ele que vai conduzindo Dom Pedro para tomar a melhor decisão. Né? Ele era um homem de ideias avançadíssimas. Ele, em 1822, ele já falava em reforma agrária, em taxação para latifúndio improdutivo, replantio de árvores. Né? Nós temos ambientalistas que, imagina alguém falar em replantio de árvores em 1822. Né? Ele falava em Estado laico, em monarquia constitucional, em abolição para a escravatura com terras de trabalho para o escravo. Ele falava na 1822, senhores, ele falava na transferência de Brasília, de transferência da capital do Rio de Janeiro para um local próximo ao Triângulo Mineiro, para fortalecer a integração nacional. Ou seja, ele falava de Brasília quase 150 anos antes de Juscelino Kubitschek. Eu fico à vontade para dizer, esse é um dos maiores personagens da história do Brasil. O Brasil que hoje está completando 192 anos, tem a cara e a assinatura de José Bonifácio de Andrade Silva. Esse é Dom João VI, um homem que entra para a história meio na contramão. Né? Ele não foi preparado para conduzir o destino do país. A sua mãe era rainha, teve problemas mentais, e o filho que foi preparado, educado, estudado para ser o herdeiro, morre de varíola quando era moço. Então, Dom João é como se fosse o terceiro reserva de um time de futebol que entra. Entrou meio sem querer na história, e acaba fazendo o gol da decisão, porque ele toma decisões importantíssimas. Dom João ele tem um papel fundamental na construção desse país que hoje completa mais um aniversário. Né? Ele foge de Napoleão, ele abre os portos, leva o Brasil. Então, ele realmente tem um papel fundamental em todo esse contexto. Essa Carlota Joaquina, esposa de Dom João, uma espanhola geniosa, eles se odiavam. Tá? Carlota Joaquina e Dom João viviam em pé de guerra. Eles moravam em palácios separados, tanto em Portugal quanto no Brasil. Em Portugal, ela morava em Mafra, ele em Queluz. No Brasil, ele na Quinta da Boa Vista e ela no Botafogo. Esse casal se odiava. Ela tentou várias conspirações contra Dom João. Ela faz uma contradança com Dom Pedro, com Dom João. Né? Ela tinha interesse de ser rainha na América Espanhola. Ela tenta fazer umas coisas incorretas. Dom João percebe, anula. E, enfim, é um casal que se odiava. Né? Não podia viver junto. E ainda assim tiveram 9 filhos. Um deles, Dom Pedro de Alcântara, o futuro príncipe do Brasil. Imagina se amassem, né? Então, vamos à próxima imagem, está terminando. Esse é Dom Pedro I, né? O menino que o pai deixa no Brasil, quando volta para Portugal. Esse menino estava assustadíssimo, né? O pai foi embora, deixou ele num país 93 vezes maior que Portugal. Então, ele está assustadíssimo com republicanos, com portugueses, com federalistas, com brasileiros, com monarquistas. Né? Mas ele é conduzido, conforme falamos, por José Bonifácio de Andrade Silva. Né? O bastão é ele, né, os méritos são dele, mas ele é orientado. Quando o Dom Pedro chegou no Brasil, era um menino, quando a corte veio para cá, tinha 9 anos. Ele cresceu nas ruas do Rio de Janeiro, ele brincava com os escravos. Né? Ele faz a independência com 23 anos, depois ele abdica o trono ao seu filho Dom Pedro II, abdica o trono de Portugal à sua filha, Maria da Glória, volta para o Brasil, ele luta na guerra, expulsa os portugueses, ele vive a vida intensamente. Né? Dom Pedro nasceu, viveu e morreu num mundo que se transformava de uma forma muito intensiva. Né? Ele passa como um meteoro pelo céu da história. Né? Mas toma decisões importantíssimas. Temos a outra. Esse é Dom Pedro IV, é o mesmo, tá?
Dom Pedro IV, ele é rei em Portugal com o nome Dom Pedro IV, é o mesmo. Dom Pedro I do Brasil é Dom Pedro IV em Portugal, ele reina em Portugal também, né? Então, ele vive dividido a sua vida entre os interesses de Portugal e de Brasil, né? E, curiosamente, depois de morto, ele também continua dividido. Hoje, o coração de Dom Pedro I está em Portugal, está lá numa igreja, na Igreja do Carmo. Do Carmo não, é a Igreja da Lapa, em Portugal. O coração dele está atrás de uma parede de escura, ninguém pode ter mais acesso. O coração começou a expandir muito pelo contato com a luz, e hoje ninguém mais tem acesso. Está lá na Igreja da Lapa, em Portugal. Está dentro de um recipiente, o coração de Dom Pedro. E seus restos mortais vieram para o Brasil, depois de muita conversa diplomática, na ocasião do Sesc Centenário, em 1772. Né? E ele doou o seu coração, um testamento, quando ele foi lutar contra o absolutismo, lá no Porto, em Portugal, né? Então ele foi com um exército de 7.000 homens e venceu Dom Miguel, que tinha casado com a sua filha Maria da Glória e tinha expulsado a menina de Portugal. Ele casou, o Dom Miguel, irmão de Dom Pedro, casou com a filha de Dom Pedro, a menina Maria da Glória, tinha 9 anos na época. Ele expulsa a menina, e aí Dom Pedro vai lutar em Portugal, reúne o exército, e essa luta, ele contrai uma tuberculose. Dom Pedro morre com 35 anos. Então, ele vive dividido entre Portugal e Brasil. Também ele é autor da letra do hino da Independência, a letra do hino da Independência de Dom Pedro, a música do jornalista e político Evaristo da Veiga. Eu queria encerrar agradecendo ao senhor presidente Milton Garcês Gandra, que na informalidade eu chamo de Miltinho, nos conhecemos há muito tempo, trabalhamos juntos na Secretaria de Cultura, né? E quero dizer, senhor presidente, que foi com muito encantamento que eu recebi o convite para poder falar um pouco hoje da história desse Brasil que emerge do Riacho Ipiranga. Muito obrigado pela essa oportunidade. E quero deixar uma reflexão final sobre a importância da história na nossa vida, né? A história tem uma função social muito importante. Ela é um instrumento de identidade. Nós só vamos conhecer nós mesmos e conhecer o porquê que as coisas são como são hoje, se olharmos para trás, se olharmos para a história. Né? A história, para que existe essa disciplina? Para que tem a história? A história serve para iluminar o passado, para entendermos o presente e projetarmos a construção do futuro. Uma sociedade que não estuda a história terá dificuldade para entender o porquê que chegamos da forma que somos hoje, né? Quem que faz a história? Todo mundo. A história é feita por homens, por mulheres, por crianças, por pessoas intelectuais, pessoas comuns. Todos nós somos produtores da história. Cada sessão que o senhor abre aqui, senhor presidente, é uma história que pode alterar a história de Caçapava. Cada projeto que os senhores vereadores discutem, aprovam, é uma história que está alterando a história do município. Senhor prefeito, se daqui a 185 anos os alunos de uma escola forem no Paço Municipal, uma pesquisa para saber quais os prefeitos que passaram pela história de Caçapava, vai estar a tua imagem lá. Então o senhor está fazendo história e vai ficar para a história. Todos nós somos produtores de história. Como a professora Lourdes Mesquita Siqueira, que ao longo de uma história de 93 anos continua a encantar tantas gerações, e agora a sua história é eternizada pela publicação, não é? Vivendo, envelhecendo, é isso. Então, parabéns pela sua história, pelo seu modelo, pelo estímulo que deixa para todos nós. Muito obrigado a todos vocês pela seleta assistência, a plateia que nos honrou com a presença. A todos, muito obrigado, parabéns a todos, parabéns Brasil. Neste momento, o presidente do Legislativo, o vereador Milton Garcês Gandra,
para a entrega do diploma Dr. Antônio Pereira Bueno, de orador oficial, e um boto com brasão do município ao senhor Marcos Valério. Leitura do diploma. 7 de setembro, Dia da Independência. A Câmara Municipal de Caçapava, Estado de São Paulo, outorga ao radialista e professor Marcos Valério Tozeto o presente diploma de orador oficial da sessão solene comemorativa ao Dia da Independência. Caçapava, 7 de setembro de 2014. Milton Garcês Gandra, presidente. Marcelo do Prado, primeiro secretário. Nilton Aparecido de Oliveira, segundo secretário. Anuncio a palavra do senhor presidente, vereador Milton Garcês Gandra. Em nome da Câmara Municipal de Caçapava, agradeço a presença de todos, agradeço a colaboração da banda do 6º Batalhão de Infantaria Leve, Regimento Ipiranga, e do orador, senhor Marcos Valério. Esta presidência declara encerrada esta sessão solene. Uma boa noite.